Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. 3 projetos de lei e 2 vetos foram analisados pelos parlamentares na sessão ordinária desta terça-feira. Câmara Mirim troca experiências com Barra Velha para auxiliar projeto da cidade do Litoral. Vereadores, membros das comissões legislativas permanentes, estiveram reunidos esta manhã. Os detalhes daqui a pouco aqui no TVL Notícias. Hoje é terça-feira, 5 de julho de 2016. O TVL Notícias está no ar. Já está em vigor a lei que institui o Estatuto Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A lei municipal foi aprovada aqui pela Câmara e agora sancionada pelo Executivo. O projeto simplifica exigências tributárias e concede preferências em contratações públicas. O Estatuto era uma reivindicação antiga das micro e pequenas empresas e foi construído com a frente parlamentar criada aqui pela Câmara com a participação de entidades do setor. A partir de hoje, as sessões ordinárias e as reuniões das comissões da Câmara acontecem no período da manhã. Então vamos começar vendo como foram os trabalhos nas comissões permanentes. A primeira reunião foi da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Os parlamentares analisaram 16 proposições. 6 foram encaminhadas para análise da assessoria jurídica da Casa. 5 obtiveram pareceres favoráveis, 3 contrários e 1 foi pedido vistas e ainda 1 ficou pendente. Destaque para a análise do projeto de lei de autoria do Executivo, que institui o programa Farmácia Veterinária Solidária em Blumenau. Este projeto recebeu parecer favorável e seguirá para as demais comissões. Outra comissão legislativa reunida na manhã desta terça-feira foi a de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. 4 projetos foram analisados e tiveram parecer favorável. Destaque para o projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e Tarifa de Transporte Coletivo Urbano de Blumenau. Demais reuniões de comissões legislativas permanentes ocorrerão na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na sala de reuniões da Câmara de Vereadores. A escola Christoph Augenstein recebe hoje um simulado de abandono com a participação da Defesa Civil, Unimed e Corpo de Bombeiros. A proposta é fazer uma evacuação da escola como se houvesse um incêndio. Sexta-feira vai ser a vez da escola Júlia Lopes de Almeida. As atividades integram o Júlio Laranja de conscientização sobre desastres naturais e situações de risco. E veja depois do intervalo. 3 projetos de lei e 2 vetos foram analisados pelos parlamentares na sessão ordinária desta terça-feira. Câmara Mirim troca experiências com Barra Velha para auxiliar projeto da cidade do Litoral. Instante só, o TVL Notícias volta já. Atenção para a contagem regressiva. Vem aí mais uma atração campeã na preferência do público blumenauense. Show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. A entrada corresponderá à doação de um livro de literatura em bom estado ou de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do evento. Os livros arrecadados serão destinados aos projetos de leitura da Fundação Cultural de Blumenau e os alimentos à entidade de assistência social. Prestigie mais esta atração top de linha. Convide seus amigos e sua família para o show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. Apoio Câmara de Vereadores de Blumenau e TVL, o canal da comunidade. Estamos de volta, já está valendo a resolução da Anvisa que obriga embalagens de comidas e bebidas terem informações sobre a presença de 17 substâncias que causam alergia, como trigo, ovos, peixes, amendoim, soja e leite. A resolução começou a valer no último domingo e as empresas tiveram um ano para se adequarem. No Brasil, cerca de 8% das crianças e 3% dos adultos possuem alergia alimentar.
Câmara Mirim de Blumenau auxilia atividades dos vereadores mirins da cidade de Barra Velha. A coordenação da Câmara Mirim recebeu servidores do Poder Legislativo de Barra Velha, que vieram conhecer a estrutura do trabalho feito com os vereadores mirins de Blumenau. O grupo pretende aproveitar as ideias e os bons exemplos daqui para implementar no mesmo projeto feito já na cidade de Barra Velha. A gente iniciou lá ano passado, então eu entrei, na verdade, já no finalzinho do ano lá. Peguei já pela metade da carruagem o projeto lá e assim a gente não tem muito apoio lá dos vereadores, do município, das escolas, e a gente viu que aqui, como por ser mais antiga, a gente veio buscar um pouquinho de experiência aqui, né? Porque como o Diogo foi lá, ele deu uma palestra bem legal, o menino, a gente achou bem interessante. Algum material, alguma coisa, porque a gente não tem muita experiência ainda. A Câmara Mirim de Blumenau já existe desde 2000 e todo ano tem uma nova legislatura com a eleição de 15 vereadores mirins. Em Barra Velha são 9 estudantes, mas lá o projeto ainda está no começo e com desejo de qualificação. As ideias, o que acontece, o que dá certo, o que não dá certo, né? A gente tenta agregar os nossos vereadores mirim para eles terem umas ideias, porque as crianças, elas são criativas, né? Então você tem que estimular a criatividade delas e com as novas parcerias e muitas vezes você chegar e ter também esse contato, né? Isso é muito bom. Como a Câmara Mirim Blumenau tem essa tradição, a gente sabe que são muitos anos de estrada e está sempre auxiliando na implantação de outras cidades. A gente está dando uma atenção especial aqui, mostrando todo o funcionamento, como é que funciona a ordem do dia, a questão dos requerimentos, a apresentação de projetos de leis, toda essa parte de dinâmica da sessão, né, até a apresentação da estrutura da TV legislativa, para que eles possam ter uma noção do nosso funcionamento e, quem sabe, replicar parte desse conhecimento na Câmara de Barra Velha. E agora você confere os destaques da sessão ordinária da Câmara realizada na manhã de hoje. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 5 proposições, 3 projetos de lei e 2 vetos. O destaque foi para a aprovação do projeto de lei 7.219, que regulamenta a rota de lazer aos domingos em Blumenau. Outro destaque foi para a análise do projeto de lei complementar 1612, que institui o programa Farmácia Veterinária Solidária em Blumenau. Ainda durante a sessão ordinária, os parlamentares analisaram o veto total ao Executivo, ao projeto de lei que institui o programa de plantão permanente nas farmácias da cidade. Com o acatamento do veto, o projeto foi ao arquivo. A próxima reunião ordinária ocorrerá nesta quinta-feira, no plenário do Legislativo. Blumenau registrou a 7ª morte de gripe A neste ano. Segundo a vigilância epidemiológica, a vítima é um homem de 45 anos, morador do centro, que estava internado desde o dia 27 de junho. Até ontem, a cidade tinha 53 casos confirmados de H1N1. Apesar da campanha de vacinação contra a gripe já ter encerrado, os grupos das gestantes, doentes crônicos e crianças entre 6 meses e 5 anos de idade ainda podem se vacinar nos postos de saúde. Aliás, no caso das crianças desta faixa etária, é preciso tomar a 2ª dose. Amanhã a gente vai mostrar aqui no TVL Notícias uma reportagem completa a respeito da vacinação contra a gripe. O nevoeiro que persistiu aí no período da manhã da terça-feira se dissipa agora no período da tarde, favorecendo a elevação da temperatura. A temperatura máxima para a tarde dessa terça-feira aqui em Blumenau oscila entre 23 e 25 graus. Direto do Alerta Blue para o TVL Notícias. Para mais notícias aqui da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta terça-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!